Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele vai falar sobre como usar a chama violeta. Então vamos aí aguardar o nosso querido Bueno entrar nesta tarde super agradável, 23 graus centígrados é o que está marcando aqui em São Paulo. Feliz outono, feliz ano novo astrológico e que a gente possa receber as bênçãos desse novo ciclo com muita harmonia e com muita saúde, né, família Pax? Saúde física, mental e emocional para continuar servindo o plano espiritual e a nós mesmos, né, uns aos outros, nesse grande momento planetário que a gente está vivendo, tá certo? Nós no sábado estaremos lá na Pax, esperamos vocês, toda a equipe da Pax, estaremos celebrando o bem-amado Mestre Saint Germain e também o Ano Novo Astrológico. Chega lá para estar participando com a gente, tá bom? E vai ser muito bom. Teremos uma sala surprise que vai ser inaugurada. As outras salas vão estar disponíveis para meditação e faremos, se Deus quiser, uma grande celebração para iniciar esse nosso novo ano. E aí, Bonito, nossa, adorei esse sol. Feliz Ano Novo! Feliz ano novo para todos, Amém. né? Vamos estar irradiando aí um novo sol, né? Entrou hoje no signo de Áries, portanto começa hoje também a hegemonia do planeta Júpiter, que vai reger esse ano para todos nós, um planeta bondoso, majestoso, próspero, farto, Amém. cheio de bem-aventuranças, né? Para todos nós. Amém. Amém, amém, amém. Muito bom. Amém, amém, amém. Já deu os recados? Já dei os recados. É com você. Então tá bom. Antes de a gente começar então esse ano novo, nada mais justo e melhor, depois de nossas orações da manhã, a gente está iniciando aqui um novo ano com vocês, sob a égide agora do planeta Júpiter, o planeta que é benevolente, é o maior planeta do sistema solar nosso, e ele sempre nos traz muita prosperidade, muita fartura, muita abundância, bem-aventuranças, e que esse ano seja um ano de muitas felicidades, já que hoje também é o dia da felicidade. Né? Além de nós começarmos o outono, nós estamos então no equinócio de outono, que aconteceu hoje de manhãzinha, às 6h02, entrou o outono, entrou o signo de Áries, também é o dia da felicidade, e nós estamos sob a regência, então, desse planeta maravilhoso. Pelo menos, para mim, eu acho assim que ele é muito bom, e ele é magnífico, sempre nos trouxe muita coisa boa durante o ano. E vamos esperar coisas melhores ainda. Amém. Então, para a gente rechear esse momento maravilhoso, nada melhor do que a gente pedir a proteção e a segurança para todo o planeta Terra, para todos os continentes, para os dois hemisférios, né, o norte e o sul, para todos os nossos países, principalmente para o Brasil, para os nossos estados, as nossas cidades, né, ao nosso quarteirão, a nossa rua, a nossa casa, através de toda a nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas, enfim, todas as nossas relações e todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida e que tanto nós a amamos. Isso, claramente, inclui, né, todos os reinos, a nossa Mãe Terra, inclui todas as escolas, todos os comandos, todos os conselhos, todas as irmandades, as fraternidades, as federações, as confederações, e nós, em meio a tudo isso e absorvendo tudo isso, para que a gente possa se desenvolver e evoluir da melhor maneira possível. Então, vamos pedir a ele, ao Arcanjo Miguel, que esteja conosco nessa caminhada, nessa jornada do ano de 2025, que começa hoje astrologicamente e, por que não dizer, o ano propriamente dito, já que fomos nós mesmos que inventamos, né,
um ano que começa num signo e que termina no mesmo signo, que é o signo de Capricórnio. Mas, na questão solar e multidimensional, a gente sabe que a partida é a partir de hoje. Então, o Arcanjo Miguel esteja conosco nessa jornada sempre, nos protegendo e dando segurança a todas essas ramificações que eu acabei de dizer na minha fala. Vamos fechar então os nossos olhos, vamos mentalizar o querido e amado Arcanjo Miguel sobre o querido e amado planeta Terra, através de todo o seu coração, dos seus chakras, emanando o seu raio azul cobalto a todo o planeta Terra e estendendo a todos nós. Querido e amado Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permite que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, estejamos conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitindo que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz, afastando de nós todas as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia, que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Bom, eu terminei a semana passada falando a respeito de que nós falaríamos um pouquinho, antes de falar sobre a chama violeta, que eu acho muito importante, ainda mais que nós estamos iniciando este ano, e vamos todos iniciar então com o pé direito, que nós estivéssemos falando um pouquinho a respeito do que é fogo, do que é chama e do que é raio. E eu vou explicando aos poucos para vocês, antes de entrar no nosso tema de hoje, que é para falar sobre a chama violeta. E não dá para falar sobre a chama violeta se nós não soubermos direitinho o que é uma coisa que se diferencia da outra, porque senão nós podemos estar fazendo, em vez dos exercícios, dos apelos, das preces, dos decretos, das nossas orações, dos nossos mantras corretamente, a gente pode estar fazendo um exercício equivocado. Não que isso não seja absorvido pelos planos e pelos seres de luz. Claro que não, porque tudo isso vai muito da intensidade e das intenções do nosso coração e da nossa fé. Mas sempre fazendo da forma correta, é claro que vai ficar muito mais forte. Então, eu vou começar exatamente por aquilo que eu acho mais correto. E eu vou falar sobre, em primeiro lugar, sobre os raios. E os raios, a gente tem que lembrar que ele vem da luz, né? E nós sabemos que o Criador e a maioria de todos os nossos seres de luz
são portadores de luz, né? Se eu pegar um prisma, vocês sabem que é um prisma, né? É aquele triângulo, mais ou menos, aonde a gente coloca nos laboratórios, no exercício de ciências e biologia, pelo menos na minha época, a gente fazia muito esse tipo de exercício para ver os raios refratários do prisma que tinha nos laboratórios de ciência e biologia naquela época. Hoje eu nem sei se as aulas têm isso, mas é fácil da gente imaginar, já que nós conhecemos e sabemos o que é um prisma. Quando a gente coloca um prisma sobre a luz, a gente vai ver através do laboratório que toda a luz passada por esse prisma, ela é totalmente discriminada, essa luz. Essa luz é discriminada em raios, né? Geralmente baseado no arco-íris. Mas nós temos que ver que a luz própria desses seres e do Criador, ela é dispensada, na verdade, em 12 raios. Em 12 raios. A gente trabalha com 7 e 5 nós chamamos de raios secretos. Aqueles que nos acompanham, geralmente, nas nossas transmissões de rádio, aos sábados, na Vibe Mundial, sabe que eu já fiz lá uma nomenclatura e uma visão de todo o governo oculto que existe para o nosso planeta. E lá, além de falar dos 7 raios, normalmente esses que todos nós conhecemos, também já falei dos 5 raios secretos. Porque também existem os 7 arcanjos, né? E os 5 arcanjos secretos. Todos são acompanhados de 7 raios clássicos, de 7 arcanjos clássicos, de 7 Elohims clássicos, e assim sucessivamente. E cada um depois é acompanhado de 5 seres, assim como os raios secretos. Muito bem. Hoje nós vamos falar só dos principais, porque já é uma problemática falar deles. Imagine se eu acrescentasse mais os 5 secretos. Só serviria para nós embaralharmos mais ainda essa situação que eu quero que todo mundo aprenda direitinho. Uma vez selecionados esses raios, a gente tem que saber que a trajetória de todos eles é praticamente sobre uma única direção, ou seja, ele é reto. Ela é a ligação mais curta entre 2 pontos, ou seja, a luz e aquilo que nós queremos atingir, como alvo ou como meta. Então, a direção é sempre reta. E nós queremos, então, nas nossas invocações, seja do que ponto elas sejam feitas, apelos, decretos, mantras, orações, preces, seja da forma que for, né, nós queremos que ela tenha um alvo, nós queremos que ela tenha uma meta. E nós sabemos que esses raios, eles são divinos. Por que eles são divinos? Porque eles vêm da luz. Eles vêm diretamente do Criador. E como o Criador criou a todos nós, segundo a sua imagem e semelhança, todos nós somos portadores dessa luz, desde a criação da nossa mônada. Muito bem. Se eu pego, então, vamos supor, uma lente agora. Eu pego uma lente, né? Uma lupa. Eu tenho aqui em mãos. Uma lupa. Pego essa lupa e ponho diretamente sobre o sol e coloco um ponto, seja ele de um algodão, de um líquido, seja ele de um matinho seco, e colocar estritamente essa lente sobre o sol, logo aquele ponto meu objetivo, sendo ele ao qual eu quero imantar pelos raios que vêm do sol, eu vou estar criando um fogo. Eu vou criar um fogo. Primeiro, uma fumacinha. Por isso que as pessoas dizem, aonde há fumaça, há fogo. Né? Primeiro, uma fumacinha. Logo depois, um fogo. E eu, quando crio um fogo, automaticamente, se há o componente que eu direcionei
ele tem vários outros componentes e não um único, eu vou criar não uma apenas chama, eu vou criar várias chamas ou várias labaredas. Isso me propicia dizer que eu tenho fogo. E esse fogo veio diretamente de um raio, que veio da luz. Então, o raio é o que sai da luz. O fogo é o objetivo que eu quero atingir. E as chamas, ou a chama, se tiver, por exemplo, no caso de uma vela, um único pavio, eu vou ter uma única chama. Se eu tiver mais pavis, eu vou ter, então, labaredas de chama. Então, a gente tem que ter claro o que é uma chama, o que é o fogo e o que, na verdade, é a luz. Se nós pegarmos o Sol, a gente vai ver que o Sol é fogo, porque o Sol tem várias labaredas. Então, é a mesma coisa que o nosso Criador. O nosso Criador é um grande Sol central, milhões e milhões e milhões de vezes maior do que o nosso Sol, cercado por essas chamas todas, que dá a virtude do fogo. E o fogo cria o quê? A luz. Portanto, o fogo é luz. Então, nós temos que ver, através do nosso Sol, que é o nosso pai planetário, do qual nós chamamos, né, na verdade, pai e mãe, porque o nome do nosso Sol é Hélios e Vesta. Portanto, são os nossos pais planetários, né? São nossos pais daqui, do nosso sistema solar. Visto isso, nós temos que lembrar que cada um desses raios, que é transmitido pela luz, e que eu acabei de dizer, nós vamos colocar aqui, com 12, e aí vocês poderiam perguntar para mim, mas Bueno, por que 12? Bom, porque nós temos que lembrar que se nós somos criados à imagem e semelhança divina, nós somos, então, filhos do Criador, portanto, nós somos um ser divino. E como um ser divino, nós temos a nossa presença. Eu sou divina. E na presença eu sou divina, existe um corpo que nós chamamos causal, que eu já mostrei aqui para vocês, quando eu falei do corpo causal, que são 12 esferas que estão em torno da divina presença eu sou. Ali, daqueles 12, 7 são os raios que nós conhecemos e 5 são secretos. Como nós estamos trabalhando em cima dos 7 raios, que todos nós conhecemos, nós temos que ver que esses raios também fazem parte de nós. Além de nós sermos luz, nós também temos os 7 raios. E esses raios que nós temos, né, nós temos 3 corpos superiores. A divina presença eu sou, o corpo causal e o santo ser crístico ou Cristo pessoal, ou como o mestre Saint-Germain gosta também de chamar, do eu superior. Esses 3 corpos fazem parte, vamos dizer assim, de um patamar, de um degrau mais alto em relação aos nossos corpos inferiores. Os nossos corpos inferiores são o corpo da memória, que é o corpo etéreo, o corpo psíquico, que é o corpo mental, o corpo astral, que é o corpo emocional, e o corpo da matéria, que nós chamamos de corpo físico. Esses 4 estão num degrau abaixo. E o que nós pretendemos sempre? Que esses 4 estejam em sintonia com o degrau de cima, através daquilo que nós chamamos do eu superior, do santo ser crístico, do Cristo pessoal, que leva 3 nomes. Você pode escolher qualquer um dos 3. Para que seja feita uma conexão com o corpo causal, em primeiro lugar, e depois a aceitação desse corpo causal pela presença divina eu sou. Então, esses raios vêm de nós todos, porque todos nós somos assim. Todos nós temos esses equipamentos e essas ferramentas. Nascemos com elas. E nós queremos, então, ascender ao nível
do eu sou, da presença divina, eu sou, para que todos nós sejamos perfeitos, como ela é. A divina presença eu sou, ela é perfeita, ela é acabada. E nós queremos essa interação dos 4 corpos inferiores com ela. Nós queremos ser absorvidos por essa presença divina eu sou, né? Já que o nome de Deus, né? Um dos nomes de Deus é eu sou, né? Como está lá em Êxodo e como o próprio Criador, o Deus, falou com Moisés lá na sarça ardente que não queimava, ok? No Monte Sinai. Feito esse preâmbulo, nós temos que lembrar também que o que nos ajuda a facultar os raios para que eles sejam mais fortes, tanto através do fogo como através da chama, é exatamente saber usá-lo. E nós vamos fazer isso de uma forma um pouco mais condizente, porque nós temos que usar a transformação, ou a alquimia, ou a transmutação, para que nós possamos fazer isso no objetivo que nós queremos usar, esse potencial que todos nós trouxemos para essa vida. Uma vez que o fogo é composto, então, por labareda, nós precisamos usar a nossa mente para que todas as condições divinas que nós portamos sejam bem utilizadas, através dos raios azul, dourado, rosa, branco cristal, verde esmeralda, rubi dourado e violeta. Então, nós vamos usar sempre esses 7 raios. Bom, a pergunta: como eu vou extrair esses raios? Bom, isso não é muito difícil, já que a visualização dos raios compõe da nossa esfera do corpo causal, que é, na verdade, o fogo de cada um desses raios, porque os raios saem do fogo, lembra? E o fogo é a luz. Portanto, nós somos portadores de luz. E o que nós vamos ter que fazer? Em primeiro lugar, nós vamos invocar um determinado fogo. No caso aqui, que hoje nós vamos estudar, se tudo der certo e terminarmos com essa visualização, hoje nós vamos usar o fogo violeta. Veja bem, nós vamos usar o fogo violeta. Eu não disse nem o raio, nem a chama. Eu disse o fogo violeta. Eu vou tirar, então, da minha luz, que também é fogo, o fogo violeta. E tirando o fogo violeta, eu vou, então, jogar, através do fogo, raios. Aí é que vem os raios. Então, através do fogo violeta, que está circundando o corpo causal, que está em torno da minha presença divina, eu sou, que é fogo acabado e é luz perfeita, eu vou extrair de lá o raio violeta. E vou mandar o raio, que tem uma direção correta, reta, para determinados pontos dos meus corpos. Bom, como o meu corpo físico é o final dos 4 corpos inferiores, eu vou fazer com que esse raio passe pelo primeiro corpo, que é o corpo etéreo, passa pelo segundo corpo, que é o corpo mental, passe pelo terceiro corpo, que é o corpo emocional, e atinja partes do meu corpo físico, que é o que eu quero, para poder agir com o meu corpo físico, através dos meus pensamentos, sentimentos, palavras, as minhas ações. E como eu faço, então, uma vez que eu já acionei o fogo violeta, e agora eu quero que saia do fogo violeta esses raios, eu vou querer que ele vá direto para alguns pontos específicos do meu corpo físico. Eu vou pegar, então, os chakras, porque é onde eu quero que seja atingido por o raio, ou pelos raios, no caso aqui, violeta, porque eu posso atingir todos os meus chakras
os 7 principais, né? Que nós sabemos que é o raiz, a base, o esplênico, o cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho e o coronário, eu posso pedir ao mesmo tempo que os raios violeta venham diretamente para esses pontos no meu chakra. Eu posso fazer isso? Posso. Devo fazer isso? Posso fazer. Porque, ao mesmo tempo que eu pedi para o raio violeta fazer isso e atingir esses pontos, eu vou estar pedindo para purificar, exatamente, purificar os meus chakras, transmutar ou transformar alguma coisa que não esteja de acordo, principalmente a sua rotação, a sua velocidade, também examinar, fazer que o exame da chama do raio violeta esteja fazendo o seu trabalho de equilíbrio e harmonização entre esses pontos, que são pontos de absorção de toda a energia que paira quando eu entro, quando eu estou consciente e até mesmo quando eu não estou, ou dormindo. Porque a minha alma sai do meu corpo, mas o corpo continua funcionando. Ele precisa estar em equilíbrio, em harmonia. Pois bem, mas são só esses pontos? Não. Principalmente 2 pontos principais. Um eu já citei, mas vou citar novamente, que é o terceiro olho. Se não quiser alinhar os 7 chakras, se achar que vai perder muito tempo nas suas orações, nos mantras, nos apelos, nos decretos, orações, o fogo sai, o raio, do raio vai para o terceiro olho. E para dois outros lugares que também são pontos de entrada de energia, que às vezes nós esquecemos, mas aqueles que estão sempre nas nossas vivências aos sábados sabem a importância quando o mestre pede, ou qualquer um ser de luz pede, para que nós levantemos as nossas mãos, né? Ali, naquela hora prática, maioria de iniciações ou de absorção de energia, as nossas mãos estão para o alto. Antes de nós colocarmos a mão direita no nosso coração e a mão esquerda em cima da nossa mão direita. Por quê? Porque as nossas mãos têm chakras. As nossas mãos têm abertura de energia e capacitação para absorção dessa energia. Então, os 2 pontos principais para os raios atingirem, no caso aqui o violeta, é nós pedirmos para ele vir para o terceiro olho, que fica entre as sobrancelhas, e depois para as palmas das nossas mãos. Por que isso? Primeiro, porque se nós precisarmos usar dessa energia para imantar ou para curar, nós vamos usar as nossas mãos em quem estiver pronto para receber essas energias depois de nós ter feito todas as orações necessárias para a cura. Ou, se a pessoa estiver muito longe, em outro continente até, em outra cidade, em outro hemisfério, nós vamos usar o terceiro olho, para que nós façamos a visualização daquela pessoa naquele lugar onde ela vai estar. Ok? Então, esse é o procedimento. Bom, e a chama, Bueno? A chama é uma labareda. A chama é uma labareda do fogo. Por que nós usamos a chama e não chamas? Porque nós queremos estar envolvido única e exclusivamente por uma labareda só, para que ela pegue todos os nossos corpos, envolvam todos os nossos corpos, para que nada saia fora dessa chama, para que tudo seja absorvido na transformação, na transmutação, ou na alquimia daquilo que nós pretendemos fazer, no ser que nós estamos visualizando, o que nós estamos com as nossas mãos postas. Geralmente, nós usamos isso para cura, mas isso pode ser utilizado para qualquer coisa que seja. E aí é onde nós dizemos que nós temos que ultrapassar
os nossos limites e que os seres de luz querem que nós façamos. Nós estamos muito limitados nas coisas e nos instrumentos e nas ferramentas que eles nos dão para que nós possamos usá-las. Porque a nossa criatividade, a nossa visão a respeito da espiritualidade, ela está muito aquém do que nós poderíamos fazer. E está resolvendo todos os nossos problemas. É claro que isso precisa de uma boa dose de fé, evidente. Que precisa de disciplina, não tem nem o que falar, de determinação e principalmente de confiança. Principalmente de confiança, acreditando que aquilo que nós estamos fazendo é o correto e que tudo será manifestado conforme a vontade nossa, desde que seja a vontade divina também. Porque se não for, não vai acontecer. Uma coisa é você querer um automóvel como ferramenta. Outra coisa é você querer uma Ferrari, né? Talvez o tamanhozinho ainda do nosso merecimento não esteja de acordo com uma Ferrari, mas de um automóvel, de uma ferramenta de trabalho, de passeio, de diversões e de entretenimentos, pode ser que nós estejamos prontos a recebê-lo. Então, tudo isso vai depender também do nosso merecimento. E quem vê o nosso merecimento é o Conselho Kármico, através do anjo do pergaminho e do anjo do registro. Já expliquei isso várias vezes. O anjo do registro nos acompanha desde a criação da nossa mônada há milhões e milhões de anos atrás, penso eu, porque todos nós somos espíritos velhos, principalmente os que estão aqui. E o anjo do registro, ele está fazendo isso nessa vida. Então ele vem anotando o que nós estamos fazendo. Se nós estamos criando mais dharma, ou seja, situações positivas, do que karma, que são situações negativas. Isso tudo é visto no Conselho Kármico, juntamente com a nossa carta, que nós escrevemos sempre quando o Conselho Kármico vai estar agindo. Ou seja, esse mês tem Conselho Kármico. Na próxima segunda-feira, não na próxima, na outra segunda-feira, dia 31 de março, tem Conselho Kármico. É o dia de nós fazermos a carta, queimarmos a carta com as nossas solicitações ou agradecimentos. E ali também é visto o que nós estamos precisando, junto com aquilo que nós fizemos e que nós estamos fazendo durante a nossa vida. Tudo isso é colocado para o Conselho, e o Conselho examina. Ele examina 8 bilhões de pessoas. Mesmo quem não escreve a carta, bueno, mesmo quem não escreve a carta, que não é todo mundo que tem esse conhecimento e tem essa informação. Todos são avaliados, todos são analisados de 3 em 3 meses. Depois do dia 31 de março, vem 30 de junho. Depois vem 30 de setembro e, por fim, 31 de dezembro. Quando o Conselho Kármico se reúne. Antigamente, ele só se reunia 2 vezes por ano. Uma em junho, 30 de junho, e a outra, 31 de dezembro. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. A coisa foi numa velocidade tão grande das avaliações que 8 bilhões precisam ter, que as coisas foram feitas, então, de 3 em 3 meses. Uma vez visto isto, nós temos que acreditar que a situação dos raios, da chama e do fogo, elas são pertinentes à nossa própria criação. Uma vez estabelecido isso, todos nós temos que estar com coerência nessa reciprocidade que a luz nos faculta. E temos que lembrar que, principalmente, a presença eu sou e faz parte do nosso chakra cardíaco. Porque ali reside verdadeiramente a criação. Por que ela reside verdadeiramente ali? Porque ali nós temos 3 chamas. Agora eu falo de chamas. Ali tem 3 chamas. A chama azul, a chama dourada e a chama rosa, nesse chakra, o chakra cardíaco.
ali já emana as chamas. As chamas já estão ali permanentemente. Que chamas são essas? A azul é do Pai, a dourada é do Filho e a rosa é do Espírito Santo. Através dessa trindade, todas as outras quatro se manifestam dessas três, mas está sob a supervisão da terceira chama, que é a chama rosa. A chama branco cristal, a chama verde esmeralda, a chama rubi dourada e a chama violeta estão sob a supervisão da chama rosa, ou seja, do Espírito Santo. E essas três chamas já fazem parte de nós. Elas já vieram com nós. Por quê? Porque o fogo já está instaurado conosco e junto com o fogo os raios. E nessa condição da presença eu sou junto de nós, as nossas mãos se transformam num instrumento juntamente com nossa terceira visão ou terceiro olho, como muitas pessoas gostam de dizer. Ali nós vamos fazer um trabalho através do nosso coração e de todos os outros chakras, espalhando essa uniformidade como sendo uma única luz que nós somos luz, portanto, uma única luz feita pelo Criador como sua imagem e semelhança, buscando sempre trabalharmos para a purificação, a iluminação, a proteção e a cura. Posso trabalhar por outras coisas, Bueno? Claro que pode trabalhar. Cada uma desses raios que eu falei, eles são portadores de virtudes, um elenco de virtudes. Cada um dos raios tem um elenco de virtudes. E o que nós devemos fazer com essas virtudes? Nós devemos esmerarmos nessas virtudes, pelo menos em uma de qualquer um dos raios. Se bem que nós viemos preparados para trabalharmos algum desses raios. A gente já veio. Mas quando você tem a intuição e a inspiração por um determinado raio, e você indo naquela lista de virtudes, você certamente sabe naquilo que você é bom. Aquilo que você é bom, nós chamamos de dom, de talento. E é ali que você tem que trabalhar mais. Por quê? Porque se você conseguir a maestria numa dessas virtudes, num desses dons que você tem, num desses talentos que você já trouxe para poder servir, você vai conseguir exatamente aquilo que todos eles querem e você também, que é a ascensão, que é a sua liberdade. Por isso nós temos um ser, que é o que... Um ser não, dois seres, melhor dizendo, que são avatares, os nossos queridos e amados orientadores e professores, o mestre Saint Germain e a mestra Portia, que estão trabalhando nos próximos 2000 anos para que faça, e tenho acredito que será assim, o maior número de almas e de espíritos ascensionadas desde a criação do planeta Terra. E olha que nós passamos por duas civilizações intensas a esse respeito. Por Mu, que era a Lemúria, e por Atlântida. Todos esses seres eram especializados nessa ascensão. Mas o mestre Saint Germain e a mestra Portia dizem que nesses próximos 2000 anos eles vão fazer o maior contingente de seres humanos, portanto ainda humanos, seres humanos serem seres. Ou seja, a parte humana desaparece e a gente via seres de luz, que nós já somos. Mas, por enquanto, ainda não cumprimos a nossa parte aqui agora. E para nós cumprirmos essa parte, também tem mais um trabalhinho. Além de nós trabalharmos as nossas virtudes e os nossos talentos, é nós trabalharmos o nosso karma. Eles disseram, e nós acreditamos nisso, que nessa vida que nós viemos, nós temos que transformar 51% do nosso karma em Dharma. Veja bem, 51%
do nosso karma que nós trouxemos. Nós não trouxemos 100% de karma, porque nós não aguentaríamos nessa vida carregar 100% dos karmas que nós fizemos, que nós já temos desde a nossa criação como mônada. Então, grande parte do nosso karma ficou lá em cima, em outro plano de luz, guardadas 7 chaves com o conselho kármico. O conselho kármico deixou vir para essa encarnação, para cada um de nós, 100% daquilo que nós aguentamos suportar. E desses 100% que nós aguentamos suportar, eles querem que nós eliminemos 51%. Porque com 51% eliminado, e trabalhando essa virtude do dom ou do talento, nós conseguiremos a nossa ascensão. Eles nos prometeram isso através de várias dispensações de todos os mestres de todos os raios. Bom, bueno, se nos 51% a gente precisa eliminar, transformando, o que acontece com os outros 49% que nós trouxemos? Eles ficam depositados também lá em cima, naquele cofrinho, onde está guardada a 7 chaves, o restante dos nossos karmas. Só que ascensionado, nós vamos trabalhar em outros planos, como se a gente estivesse fazendo um serviço comunitário para a Terra, para o planeta Terra. Nós não precisaremos mais reencarnar, a não ser que seja uma missão muito especial, um propósito divino, que peçam para nós, mas mesmo assim teremos o nosso livre-arbítrio para ser correspondido a esse chamado ou não. Mas os outros 49% que aqui não foram queimados e subirão para ficar junto com aquele restante que o Conselho Kármico guardou as 7 chaves, nós estaremos trabalhando como um serviço comunitário para o planeta. Que isso fique bem entendido. Muito bem. Uma vez tudo isso bem entendido e da forma que nós queríamos, como fazer para que nós transmutemos, transformemos alquimicamente o karma, para que seja mostrado também o nosso serviço, o nosso propósito, ou quiçá a nossa missão aqui no planeta Terra. Como fazer isso? E aí vem a grande solução, que a partir da década de 30, mais precisamente em 1930, não sabemos o dia nem o mês, o mestre Saint-Germain se apresenta para um determinado ser humano, enquanto ele andava a Monte Shasta, a montanha sagrada que todos nós costumamos visitar em agosto, se apresenta ao senhor Guy Ballard, que era um engenheiro de Minas e trabalhava para uma companhia de ouro, buscando ouro naquela região, já que o ouro foi descoberto ali na América do Norte, nos Estados Unidos, pela Califórnia. Então, a Califórnia é um país muito rico nesse minério. E o ouro foi descoberto lá. Tanto é que teve a corrida do leste para o oeste, de todas aquelas caravanas que a gente vê, às vezes, nos filmes de faroeste. E ali o mestre se apresentou para o Sr. Guy Ballard e diz para ele, olha, vocês têm que começar a usar a chama violeta. Eu vou lhe explicar o que é a chama violeta e você coloca isso através de livros, através das suas falas, para todos aqueles que virão na busca desse lugar e por intermédio dessa minha disseminação que eu estou passando agora. Entendeu? Foi uma disseminação que o Saint-Germain resolveu fazer naquela oportunidade. Mas a chama violeta não existia antes, Bueno? Existia antes, mas sobre a impropriedade de como ela foi usada na Lemúria, lá em Mu e em Atlântida, ela ficou, vamos dizer assim, também escondida, guardada a 7 chaves, através de todo um centro, vamos dizer assim, cerimonial,
pelo cuidador, pelo sacerdote da chama violeta, que é Zadkiel. Outro dia me perguntaram, Zadkiel é a mesma coisa que Ezequiel? É a mesma coisa. Mas os seres de luz gostam de usar Zadkiel. Eu uso conforme a nomenclatura que eles me dão. E essa dispensação da chama violeta passada para o Sr. Guy Ballard, ela foi colocada em livros, foi colocada depois em simpósios, e isso foi se alastrando a tal ponto que todos nós hoje conhecemos essa magnífica ferramenta. Essa ferramenta da chama violeta é que nos permite fazermos as transmutações, as transformações e a alquimia de tudo aquilo que não está perfeito em nossas vidas. E também devemos lembrar que uma das virtudes do raio, olha bem como eu trato as coisas, do raio violeta, é também a manifestação, é também a ordem, é também o ritmo, é a diplomacia, entendeu? É a organização, né? É a liberdade. Tem uma série de componentes de virtudes, a compaixão, o perdão, a misericórdia, tudo vem do raio violeta. Então, quando a gente usa o raio violeta, certamente, mesmo que você não nomeie qualquer uma dessas nomenclaturas de virtude para aquilo que você está precisando, ela é uma chama inteligente. Ela vai agir justamente onde ela precisa agir. E por isso que nós chegamos até esse momento. Então, a chama violeta é uma essência de um dos 7 raios, né? Que é do raio violeta. É o raio que passa através daquele prisma, ele é refratado, e a refratação daquele prisma dá as cores do arco-íris, como eu disse no nosso início, que é a luz manifesta do fogo, né, do Criador, que todos nós já temos dentro de nós também, né? Através, então, desse fogo que todos nós temos no nosso corpo causal. A função do corpo causal, desses 7 raios, que são círculos em volta da presença divina eu sou, eles têm que ser manifestados e acesos, como se fossem aquelas barrinhas de neon que a gente vê, às vezes, em restaurantes, em bares, né, em casas noturnas, né, com seus letreiros, são feitos em neons. Então, você imagina esses círculos em neons. Então, nós temos lá um círculo de neon azul, depois um dourado, depois um rosa, um branco, um verde, um rubi, um vermelho um pouco mais escuro do vinho. Depois nós temos o violeta. Entre eles, nós vamos tendo outros raios, outras esferas, que nós chamamos de raios secretos, que são 5, que intermedia um em relação ao outro. Então, entre o raio azul e o raio dourado, tem um secreto. Entre o dourado e o rosa, tem outro secreto. E assim sucessivamente, até formar os 12 raios. Qual é o princípio do corpo causal? Que nós vamos acendendo cada um desses raios, pelo menos dos 7. Nós vamos esquecer os 5 secretos. Um dia nós vamos falar dos 5 secretos. Mas hoje nós estamos falando dos 7 que nós aqui exemplificamos e descrevemos. Nós temos que acender os 7. Os 7 nós temos que acender. Tem muitos que nós já acendemos? Tem. Tem muitos de nós que já temos o raio azul aceso? Temos. Tem muitos de nós que já temos o raio verde aceso? Temos. Muitos de nós que temos o raio rosa aceso? Temos. Mas muitos de nós não temos 2 raios acesos.
e por isso que nós ainda estamos aqui. Nós podemos ter 5 raios acesos. Nós podemos ter o azul, nós podemos ter o rosa, como eu falei, podemos ter o verde, podemos ter o rubi e até mesmo o violeta aceso. Mas nós estamos aqui porque 2 ainda não foram acesos. Nós não acendemos o dourado e não acendemos o branco, porque esses são os raios da ascensão. O raio branco e o raio dourado são os raios da nossa ascensão. Por isso ainda estamos aqui. E tem também aquelas pessoas que ainda não iluminaram os outros raios, os outros círculos. Ainda não iluminaram. Portanto, estão estudando os dons e os talentos que trouxeram para essa vida, para que sejam maestro, para que tenham maestria, para que tenham regência sobre aquele talento, aquele dom que trouxeram. Ok? Então, aqui nós vamos passar a estudar agora a chama violeta. A chama violeta... 6 minutos. Bom, Carmen, eu acho que eu expliquei bem a primeira parte, mas como eu não tenho a noção de tempo, eu vou iniciar a chama violeta e depois, na próxima, então, semana, eu dou continuidade à chama violeta. Mas vou iniciar, ok? Ok, claro. Eu vou iniciar. A não ser que tenha muitas perguntas a serem feitas e eu posso usar esses 6 minutos para respondê-los. Senão, eu vou começar agora a falar da chama violeta. Ok. Ok? O que você quer? Que responda perguntas sobre a primeira parte entre fogo, chama e raio, ou quer que eu inicie a chama violeta? Não, inicia a chama violeta. Ok. Então, cada um desses raios tem uma cor. E cada uma dessas cores tem uma frequência. Cada cor tem a sua frequência. Por isso que nós vibramos em cores. Quando os seres de luz nos veem de lá de cima, não vai ver o Bueno, não vai ver a Carmen, não vai ver o Ricardo, não vai ver a Valma, pelo menos a que eu penso que estão hoje na tela. Não vão ver. O que eles vão ver? Eles vão ver luzes coloridas. Por que luzes coloridas? Porque fazem parte dos raios que cada um trouxe da luz principal, que são dos nossos pais e do nosso Criador, para essa missão aqui agora na Terra. Ok? Então, essa frequência, elas têm, vamos dizer assim, qualidades específicas da consciência do próprio Criador. Então, eles não vão ver a gente nunca do jeito que a gente é. Se a gente é feio, se a gente é bonito. Não, eles vão ver luzinha. E vão ver luzinha. Vamos supor que a minha seja azul e a do Ricardo seja azul também. Embora ele seja médico, a dele é mais verde do que a minha, evidentemente. Não que eu não a tenho. Mas vamos supor, nesse exemplo, que as duas são azul. Essas duas azul, ela, além de terem frequências diferentes, elas também têm vibrações diferentes. Então, os seres de luz vão saber exatamente quem é o Ricardo e quem é o Bueno. É através da frequência, da vibração e da nossa consciência, que mostra quem é um e quem é outro. Por isso, quando existe a vibrações diferenciada e cai a frequência ou a nossa vibração, nós nos tornamos uma luzinha mais fraca. Ou quando elas estão bem acentuadas na frequência, bem acertada na frequência, e a vibração está alta, a nossa luz ela está mais vibrante, ela está mais acesa. Então, nós temos que ver que toda essa energia espiritual, ela faz parte de nós mesmos através da chama espiritual que cada um trouxe consigo no cardíaco, ou seja, no chakra do coração. Azul, dourado e rosa. Uma vez estabelecido isso, nós temos que lembrar também que nós somos portadores de todas as outras virtudes, de todos os raios juntos. Por quê?
porque a terceira chama do nosso coração, que é rosa, ela administra o raio branco, ela administra o raio verde esmeralda, ela administra o raio rubi dourado e ela administra o raio violeta. E ali nós temos umas circunstâncias de qualidades que se misturam, como, por exemplo, a misericórdia, o perdão, a justiça, a liberdade, a transmutação, a disciplina, a vontade divina, a fé, a sabedoria, o discernimento, a concentração, a verdade, a cura, né? A harmonia, o equilíbrio, a paz. Eu estou falando alguns para vocês terem ideia. Os milagres, né? A devoção, o cerimonial, o sacerdócio. Né? Vejam que são muitas, mas nós precisamos também estudar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Porque nunca ou tudo é deixado de fazer para que nós também busquemos um pouco a chave que abre as portas que nós queremos abrir. Diante disso que eu acabei de falar agora, e na presença do querido e amado mestre Saint Germain e da mestra Portia, que são os senhores do sétimo raio para esses 2000 anos, por que eu digo desses 2000 anos? Porque antes dos 2000 anos que antecederam, nós tivemos um outro Chohan, que era a Chohan mestra Kuan Yin, que é geralmente a mestra da misericórdia, da compaixão e do perdão, que se deu à humanidade, uma vez ascensionada, preferiu ficar aqui no planeta Terra, exercendo a sua qualidade de amor incondicional, até que todas as almas, eu disse todas, que podem se tornar as 8 bilhões ou mais de almas que estejam aqui, porque grande parte também é remanejada para outras moradas que o Criador tem, como já disse uma vez o Mestre Jesus aos seus discípulos. Né? A casa do meu Pai tem muitas moradas, e muitos de nós, às vezes, somos alocados nessas moradas para que o nosso desenvolvimento e a nossa evolução esteja sempre presente e aumentando a nossa consciência. E uma vez estando nessas moradas também aprendido a lição, algumas vezes a gente volta para essa nossa que nós estamos aqui agora, que é o planeta Terra. Diante disso, nós temos que lembrar que todos os mestres também trabalham de igual forma, através dos seus raios e das suas chamas. Mas no caso do querido e amado mestre Saint Germain e da mestra Portia, os nossos avatares para esses próximos 2000 anos, a gente tem que lembrar que nós estamos sobre a égide do raio violeta, do fogo violeta. Portanto, a chama, através da dispensação dele, em 1930, para o senhor Guy Ballard, é para que nós usemos ela ao nosso favor, ao favor desse planeta e de todas aquelas pessoas que nós amamos, em todas as esferas, em todos os planos. Basta que estejam próximo de nós para nós usarmos as nossas mãos ou usarmos o nosso terceiro olho, para que nós visualizemos aonde nós queremos alcançar com o nosso raio e colocarmos ali a chama. E colocarmos ali a chama violeta. Isso, na verdade, é uma dádiva, não só do querido e amados mestres Saint Germain e a mestra Portia, mas principalmente do Espírito Santo, o qual esse fogo, essa chama e esse raio fazem parte do raio rosa. E ali está a nossa potencialidade de criação. Por isso que, às vezes, nós somos chamados de co-criadores. E isso é uma palavra que tem que ficar sempre em nossa mente. Nós criamos as coisas também. E se nós somos co-criadores, como a maioria dos seres de luz que estão em outros planos e que nos ajudam nesse plano, através da nossa intuição, da nossa inspiração, usando da nossa doação, nós temos que estar prontos para que essas qualidades em nós
principalmente através das nossas inspirações, e as inspirações, elas não são parte de nós, elas são parte desses seres para nós, porque eles é que suspiram em nossos ouvidos, em nossas mentes, em nossos sentimentos, para que as ações saiam, através de todas aquelas invocações que nós fazemos através das nossas orações, preces, mantras, apelos, decretos, porque são elas, na verdade, que criam a ciência da palavra falada, que é um outro tema que qualquer hora nós vamos estar falando aqui. Qualquer hora nós vamos estar falando aqui. A ciência da palavra falada. Mas que isso também faz parte, por exemplo, da literatura, das filosofias, das religiões, de todos os nossos governos, da filosofia, da educação, da cura. Isso tudo é um processo alquímico. E o que é a alquimia senão a transformação? Do chumbo em ouro. Portanto, nós temos que fazer essas transformações em nós. Antes de nós pensarmos em qualquer tipo de minério que os grandes alquimistas do passado procuravam transformar o chumbo em ouro, esse chumbo somos nós, que queremos ser ouro. Portanto, esse processo alquímico de transformação, ele tem que ser em nós, em primeiro lugar. Porque se nós conseguirmos nos transformarmos, tudo aquilo que está à nossa volta será transformado junto. E acreditamos que aqui todos estejam na estrada do bem. Já fizemos essa escolha. Não dá para mudar. Aqueles que mudarem, a chave será invertida da positividade para a negatividade. E isso não é bom. Nesses 71 anos, né? 71 anos, porque eu já estou aqui mais ou menos já em maio. Na verdade é 70, mas eu já estou aqui, está mais para 71 do que para 70. E 71 anos houve de preparo para nessa introdução da Era de Aquários, que aconteceu no dia 1º de maio de 1954, houve uma presença tecnológica em 70 anos que desafiam qualquer cientista, que desafiam qualquer matemático, qualquer físico, qualquer biólogo, né, do que aconteceu em 70 anos, diante do que aconteceu desde o princípio da humanidade até agora. Esses são os nossos mestres para os próximos 2000 anos. E digo mais, eles não vão fazer só a transformação na área tecnológica. Já estão começando a fazer a transformação na área alimentícia. Ontem mesmo, para aqueles que eu tenho um certo contato, faz parte das nossas viagens espirituais de peregrinação, do qual nós temos grupos, eu enviei a grande transformação do 3D na criação de alimentação justamente por componentes tecnológicos. Criaram uma carne, lá em Israel, vocês sabem que eles têm uma inteligência um pouco acima do normal. Eles têm uma revolução científica muito grande em relação a outros povos. E criaram uma máquina 3D, uma impressora 3D, que estão criando carnes, de acordo com a gordura, de acordo com o colesterol que cada um tem, de acordo com as condições físicas que a pessoa precisa de proteína. Com a mesma conteúdo fibroso, com as mesmas condições proteicas que a carne tem. Isso quer dizer o quê? Que não haverá mais necessidade, muito aqui a pouco termos no futuro, de nós estarmos fazendo matança de animais também. Então, são seres revolucionários. E eles usam isso de que maneira? A não ser através do próprio fogo violeta, da chama violeta e do raio violeta, que são os próprios componentes que eles têm e que eles venceram através dessas ferramentas.
Eles são os maiores exemplos que nós poderíamos ter da revolução que nós temos pela frente, que todos nós podemos exercê-la, através principalmente desses três, vamos dizer assim, magníficas dádivas dadas por o Criador, pelo Espírito Santo e agora pelos nossos avatares. Então, Carmen, não sei quantos minutos faltam. Alô? Alô? Alô, alô? Pessoal, caiu, desligaram, o que aconteceu? Que se desligaram, eu não sei onde eu parei. Eu preciso de ajuda aqui.